como fundamento de toda a reflexão que nós faremos durante esse curso, tanto agora à tarde quanto amanhã, nós vamos falar um pouco, fazer uma breve definição do que significa a teologia do corpo, tá certo? Primeiro, a teologia do corpo é um grande presente que Deus nos deu através do pontificado do Papa São João Paulo II. Quando ele foi eleito Papa, em 78, ele já estava, antes mesmo de ter sido escolhido para ser Papa, quando ele era arcebispo, ele estava há 4 anos produzindo um livro, preparando um livro. E justamente o livro eram as catequeses que depois seriam disponibilizadas durante os anos de 79 a 84. Portanto, 5 anos que o Papa dedicou nas catequeses das quartas-feiras a este ensino belíssimo que nós conhecemos como teologia do corpo. Então, a teologia do corpo, portanto, foram catequeses que foram disponibilizadas nas quartas-feiras, nas audiências de quartas-feiras, tá certo? E teve esse período aí de 5 anos com alguns intervalos. As catequeses versavam sobre diversos temas. A catequese tanto aprofundava o tema do amor humano, do matrimônio. Ali a gente pode perceber nas catequeses, assim, de modo, a gente poderia dizer assim, indireto, mas ao mesmo tempo a gente pode perceber todo um ensinamento que o Papa faz sobre o valor da pessoa humana, a pessoa humana que é sujeito. Isso o Papa desenvolveu melhor no livro Amor e Responsabilidade, mas a gente vê ali, quando o Papa fala do homem e da mulher, este conceito de pessoa que é fundamental. Né? Toda a ética cristã, ela tem, ela é construída, a gente poderia assim dizer, tendo por base essa ideia da pessoa humana. Então, a pessoa humana, ela não pode ser vista como algo, mas como alguém. Portanto, qualquer coisa que a gente for aprofundar sobre a pessoa humana, a gente precisa considerar a sua dignidade, tá certo? Portanto, hoje nós vamos falar sobre a sexualidade humana, sobre sexo, e estamos falando sempre da pessoa humana, de um sujeito, não de um objeto, não de algo que eu possa usufruir para me beneficiar, tá certo? Então, nós vamos agora aprofundar o tema da sexualidade. Então, eu queria trazer para vocês aqui um documento da Igreja, o documento Sexualidade Humana, Verdade e Significado, do Conselho Pontifício para a Família. Orientações Educativas em Família. É um documento muito importante que fala sobre a sexualidade, sobre a educação para o amor, sobre o papel dos pais na educação para o verdadeiro amor dos filhos. Na verdade, versa sobre a sexualidade humana, os seus diversos aspectos, mas também no papel que os pais têm em passar um conteúdo correto, condizente com o valor, com a dignidade da pessoa, no caso, a educação que os pais têm para com seus filhos. Então, eu queria trazer aqui alguns parágrafos que a gente vai discutir, tá certo? Primeiro, no parágrafo 8, o documento diz o seguinte: o ser humano, enquanto imagem de Deus, é criado para amar. Isso aqui já uma frase, o início desse parágrafo já tem uma frase muito importante para nós. Então, o ser humano ele foi criado por Deus para amar. Esta verdade foi nos revelada plenamente no Novo Testamento, juntamente com o mistério da vida intratrinitária. E aqui a gente pode compreender isso a partir do texto de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor.
Deus é amor e vive em si mesmo o mistério de comunhão pessoal de amor. Criando-a à sua imagem, Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e, assim, a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. O amor é, portanto, a fundamental e originária vocação do ser humano. Todo o sentido da própria liberdade, do autodomínio consequente, é assim orientado ao dom de si, na comunhão e na amizade com Deus e com os outros. Então, aqui nós já podemos partir de uma base muito importante para a gente compreendermos a nossa sexualidade. Então, nós sabemos que a sexualidade humana ela é vivida a partir de um projeto de Deus. Aqui a gente já consegue perceber, porque fomos criados por amor, que a nossa sexualidade também participa desse processo. Aqui a gente pode compreender também que a nossa sexualidade não é algo que não tem importância para nós, que não tem valor, ou que é algo negativo. Muitas vezes a gente tem uma visão muito distorcida sobre a nossa sexualidade. Muitas vezes a gente pode imaginar que a sexualidade, talvez até por causa das nossas feridas, a sexualidade é algo que nós devemos, não devemos dar tanto valor, ou até mesmo as nossas feridas nos levam a ter um olhar muito negativo sobre a nossa sexualidade, sobre a nossa corporeidade. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. E compreendam a grande riqueza da teologia do corpo. A teologia do corpo nos ensina que o corpo é o eixo da salvação. A teologia do corpo nos ensina que a nossa religião, a religião cristã, o cristianismo, ele valoriza a corporeidade. E valoriza a corporeidade reconhecendo que é através do meu corpo, do corpo que eu recebi da parte de Deus, que eu irei viver a minha vocação, a vocação ao amor. Então, quando nós escutamos no início do documento essa frase, o ser humano, enquanto imagem de Deus, é criado para amar, essa frase nos faz compreender muito a importância do nosso corpo, da nossa sexualidade. Alguém ama fora do corpo? Nós amamos com o corpo. Deus nos deu um corpo, nós, criaturas, nós que fomos criados por Deus, recebemos um corpo, e esse corpo, através do corpo, eu posso viver de modo muito, muito correto o amor, ou como devo viver o amor. O meu corpo foi dado por Deus para que eu possa viver o amor. Então, nós não podemos pensar o nosso corpo de outra forma. O grande erro é que muitas vezes a gente fala sobre sexo, a gente já vê aquela visão toda pecaminosa, mundana sobre o sexo. Mas o sexo é algo belo. O sexo é belo dentro do projeto de Deus. Então, você que foi criado por Deus, Deus te deu um corpo para que você possa viver o amor. E quando eu digo viver o amor, não é usar o outro. Quando eu digo viver o amor, não significa simplesmente me relacionar sexualmente com o outro. Isso não é viver o amor. Isso muito menos faz parte do projeto de Deus fora do matrimônio. Vocês conseguem entender que quando falamos da sexualidade, nós estamos falando de algo que Deus nos deu para uma finalidade específica? Ou seja, Deus não me deu corpo, não me fez homem, simplesmente para que eu possa usar o meu corpo para ter prazer. Vocês conseguem entender isso? Então, eu não recebi da parte de Deus um corpo para ter prazer. Eu recebi um corpo para amar. Então,
o sexo faz parte da vida do homem, mas faz parte da vida do homem dentro do projeto de Deus, não de outro modo. Entende? Então, o sexo faz parte. Deus quis que o homem fosse criado, homem e mulher, para que através do ato conjugal, ou seja, dentro do matrimônio, eles participassem do projeto de Deus. E qual era o projeto de Deus? O projeto de Deus é criar homens e mulheres para participar da sua alegria, da plenitude da alegria que é vivida no céu. No céu, Deus vive uma profunda alegria. Deus, no céu, vive o amor, a felicidade. As pessoas trinitárias vivem um amor profundo. E o que Deus, ao nos criar, nos permitiu viver, e vai nos permitir viver quando nós estivermos na plenitude da sua glória, adentrarmos essa alegria, essa graça que é vivida no céu, o amor que é vivido no céu. Então, a nossa sexualidade, ela deve ser um dom. Vou dar aqui um exemplo do aspecto genital. A gente pode, muitas vezes, reduzir a nossa sexualidade ao aspecto genital. Mas a nossa sexualidade compreende a tudo aquilo que eu sou. Entendem? O meu corpo, todo o meu ser, a minha personalidade, tudo expressa aquilo que eu sou. Expressa aquilo para a qual eu fui criado. Quando Deus pensou em mim, Deus me pensou como homem. Deus me deu tudo aquilo que é próprio de um homem. Tudo aquilo que faz parte da natureza humana e tudo aquilo que faz parte da masculinidade. Na natureza humana, aquilo que é próprio do homem. Porque nós sabemos muito bem que homem e mulher, isso a gente compreende com muita clareza no relato bíblico da criação. Quando Deus cria a mulher, o homem que se sentia só, ele, ao contemplar a mulher, ele percebe que agora ele tem alguém que é semelhante a ele, mas que é diferente dele. Alguém que, ao mesmo tempo que, como ele, é capaz de amor, porque os animais não são capazes de amar. Os animais são instintivos. A pessoa humana, ela não é instinto. A pessoa humana, ela é capaz de razão. A pessoa humana raciocina. A pessoa humana é livre. Ela se autodetermina. E ela foi criada por Deus para amá-lo em primeiro lugar e amar o outro. Portanto, quando Adão vê Eva, quando ele contempla Eva, ele diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora ele consegue ver um ser humano como ele, mas que traz características diferentes dele, que foram colocadas por Deus. Essas diferenças Deus colocou no homem e na mulher para a complementariedade. Nunca um homem poderá completar um outro homem. Quando a gente se reúne para conversar, os homens se reúnem para conversar, a gente consegue perceber muito bem que o modo de diálogo entre os homens é diferente do modo de dialogar das mulheres. O gênio feminino é diferente da nossa forma, da nossa personalidade.
E isso foi pensado por Deus. Isso faz parte da minha sexualidade, da sua sexualidade. Então, quando você foi criado por Deus, Deus, ele colocou tudo dentro de você para que você pudesse viver um projeto, para que você pudesse ser um homem ou uma mulher e realizar através do seu corpo a sua vocação. A sua vocação que tem a ver com o seu estado de vida. Então, são muitos os aspectos que a gente aqui poderia, e nós vamos depois ter a oportunidade de, na continuação desse curso, respondermos as questões, as perguntas que vocês nos farão. E é importante que vocês já coloquem aí, anotem aí alguma percepção, algum insight, algo que Deus já foi falando para você, muito a partir do que nós estamos falando aqui sobre a nossa sexualidade. Então, a sexualidade humana, ela tem um sentido. Deus não nos deu o corpo para nós usarmos o corpo como um acessório. O corpo não é um acessório. O corpo é algo importante. A minha sexualidade, ela se expressa através do meu corpo. E a sexualidade não significa simplesmente a dimensão genital. A dimensão genital, quer dizer, aquilo que o meu corpo, aquilo que a anatomia fala sobre o meu corpo, determina, sim, já algo que eu sou. O meu corpo, a anatomia, já expressa o que eu sou. Porém, nós sabemos que nós somos muito mais do que simplesmente aquilo que o nosso corpo já expressa. Porque, na verdade, eu sou uma realidade integral. Eu sou corpo, eu sou alma, eu tenho uma alma espiritual, eu tenho uma psique. Eu sou esse conjunto. Eu não posso separar o meu corpo da minha alma. Não se separa corpo e alma. Quando Deus me criou, Deus me deu uma alma imortal e me deu um corpo. Então, eu sou corpo e alma. Então, é importante a gente compreender isso. Né? As nossas faculdades, tudo em nós reproduz o que nós somos. Por isso que eu aqui citei o modo de pensar. Talvez você pergunte assim, padre, mas e diante de pessoas que a gente percebe um exemplo, daqui um exemplo para que vocês possam compreender bem, um homem que tem uma tendência a ser mais comunicativo, ou um homem que tem a tendência a ser mais subjetivo. Acho que a palavra que se aplica melhor é essa. O homem que tem a tendência a ser mais subjetivo e a mulher que tem uma tendência a ser mais objetiva. O que explica isso? Já que normalmente, quando a gente convive com homens e mulheres, a gente vai perceber que o homem é mais objetivo e a mulher mais subjetiva. Não significando dizer com isso que não existam mulheres mais objetivas e homens mais subjetivos. Mas, quando a gente olha para esse cenário, talvez você até agora possa perceber isso entre vocês, você perceber que o homem é mais objetivo, a mulher subjetiva. E, ao contrário, quando a mulher é mais objetiva, o que se explica a partir disso? Se explica que essa pessoa teve contato com muitas referências masculinas e ela foi como que assimilando na sua personalidade esse modo mais objetivo, no caso da mulher. E do homem, convivendo mais com mulheres, talvez foi assimilando aquilo que é característico da mulher. Isso não faz o homem ser melhor ou pior, ou a mulher ser melhor ou pior. Aqui estou falando de características que a gente, inclusive,
A própria ciência fala sobre essas características. A gente poderia depois disponibilizar algum material para que você pudesse compreender melhor o gênio feminino e o gênio masculino. Talvez até direcionar um conteúdo para vocês. Agora me lembrei de um livro que eu disponibilizei no grupo do Telegram, que eu tenho, que fala justamente sobre esse aspecto feminino, né? Aquilo que é próprio da mulher, tá certo? Então, a sexualidade, ela é algo que faz parte do que eu sou. Tudo que eu sou se expressa, né, na minha sexualidade, na forma com que eu sou. O modo de gesticular, o modo de reagir às situações, né? Quantas vezes vocês percebem homens, principalmente mulheres casadas, percebem muito isso, quando chega à noite o homem está muito mais cansado, e a tendência do homem, quando ele está mais cansado, é o homem como que ficar mais silencioso. O homem silencia. O homem das problemas para ele. Não é assim entre as mulheres. As mulheres, normalmente, elas tendem a dialogar. Por isso que a gente percebe muito, né, quantas vezes as pessoas falam que o homem não gosta daquele momento, né, que quer conversar sobre a situação, né? O homem não gosta, né, desse diálogo sobre a relação. O homem tem mais dificuldade. O homem tem mais dificuldade de falar de si. A mulher já se expressa com muito mais clareza. A mulher é muito mais expressiva. E é tão interessante, se você colocar, normalmente, um homem ali com seus 18 anos e uma mulher com 18 anos, possivelmente você vai encontrar a mulher muito mais madura do que o homem. Interessante que a mulher amadurece muito mais rápido. Talvez isso tenha a ver com a responsabilidade que ela vai adquirindo. Normalmente, o pai e a mãe, e principalmente a mãe, ela vai inserindo muito mais a filha nas responsabilidades. E isso aqui eu estou falando de um aspecto, mas não significa dizer que isso é o único aspecto que mostra que a maturidade feminina ela acontece com muito mais celeridade do que a maturidade masculina. Isso é muito claro, a gente vê com muita facilidade. Às vezes até em casais de namorados, o cara tem 20 anos, a menina tem 17, mas a menina com 17 anos, às vezes, tem uma maturidade muito maior do que aquele rapaz com 20 anos. Isso não significa dizer, e aqui não estou falando algo que é preciso, estou falando de situações da nossa vida, mas que falam muito sobre a nossa sexualidade, falam muito sobre o nosso modo de ser. Mas tudo isso tem como finalidade, como objetivo, a construção de quem nós somos, quem eu sou. Inclusive, até queria citar com vocês aqui o documento que diz assim, deixa eu pegar aqui no documento, o documento diz algo muito importante justamente sobre esse processo de amadurecimento, deixa eu ver se eu encontro aqui, da nossa sexualidade, tá certo? Deixa eu ver se eu encontro, para a gente poder partilhar com vocês. Pronto, vamos lá. Diz assim: a sexualidade humana é, portanto, um bem. A sexualidade humana é, portanto, um bem. Parte daquele dom criado que Deus viu ser muito bom quando criou a pessoa humana à sua imagem e semelhança. E homem e mulher os criou. Aqui o Papa, ou melhor, o documento, né, do Pontifício Conselho para a Família nos diz, partindo do relato de Gênesis 1:27, quando se recorda a criação
e diz que tudo aquilo que Deus criou era bom. Quando Deus criou todas as coisas, Deus viu a bondade de todas as coisas que foram criadas. Quando Deus cria o homem, Deus acrescenta algo que nos faz perceber que o homem e a mulher são mais importantes, é o ápice da criação, tá certo? Ou seja, ao criar o homem e a mulher, Deus diz que é muito bom, mas tudo que Deus criou é bom, inclusive a nossa sexualidade. Continua o texto. Enquanto modalidade de se relacionar e se abrir aos outros, a sexualidade intrínseco basicamente o amor como doação e acolhimento. Tem um detalhe importante. Amor e acolhimento. Sexualidade não tem a ver com uso do outro, mas como amor e acolhimento do outro. Como autodoação. Interessante que nós precisamos crescer, e vocês que são jovens, vocês que fazem parte dos grupos de oração, precisam a cada dia e permitindo que a graça de Deus vá gerando no coração de vocês essa consciência. Então, eu sou chamado a amar livremente, a ser senhor do meu corpo, da minha sexualidade, para que eu possa viver uma sexualidade sadia, de acordo com o projeto de Deus. E aqui a gente recorda que usar o outro, quando a gente usa o outro através do exercício desordenado dos nossos afetos, o que na verdade está acontecendo conosco é uma ferida que vai se aprofundando em nós, uma ferida provocada pelo pecado, e você pode estar achando que está usando, mas o que está acontecendo de fato é que você também está sendo usado. Então, talvez a gente pense, não, eu estou usando, mas eu estou usando o corpo do outro, eu estou extraindo o prazer do corpo do outro, eu estou, entre aspas, me realizando, ou seja, me satisfazendo daquele corpo. O contrário disso é que você, o que está acontecendo ali, é que você está se tornando um escravo do sexo, um escravo do pecado, um escravo da satisfação própria. Então, o ser senhor de si, a liberdade que Deus nos deu foi para nós sermos senhores de nós mesmos. Somente quem é senhor de si é capaz de amar de modo livre. Somente quem é senhor de si é capaz de amar de modo livre. E o fato é que, como você foi falando, quando os pais eles privam a filha, entre aspas, de uma liberdade maior, aquilo ali é algo que vai de certa forma, guardando aquela jovem. Deveria ser o mesmo com o rapaz. Na verdade, pai e mãe precisam educar os filhos, seja o homem, seja a mulher. Então, não é simplesmente largar o filho e dizer, não, você é homem, você pode viver a vida, fazer as suas escolhas. Então, assim, eu acho isso muito positivo, o fato das mulheres serem educadas, formadas, para que sejam boas mulheres. Às vezes elas têm dificuldade de encontrar um bom homem. Às vezes elas têm dificuldade de encontrar um homem casto, um homem de Deus, um homem que tem bons valores. Não significa que elas não encontrem, mas vão ter mais dificuldades de encontrar homens tem os valores. Então, é muito importante essa qualidade do processo de amadurecimento. Eu não sou homem porque eu exercito um exemplo, né? Exercito a minha genitalidade. O que me faz homem é o fato de ter sido criado por Deus homem. Então, às vezes, o homem tem uma visão muito errada sobre a sua sexualidade, porque ele acha que a sua sexualidade tem a ver com o exercício da gente, que ele é homem quando ele se une a uma mulher sexualmente. Isso não faz de você um homem. Isso não faz de você o cara mais frio,
Virilidade tem a ver, na verdade, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Masculinidade, virilidade tem a ver com aquilo que eu sou. Como homem, eu sou chamado a viril, chamado a ter comportamento nos meus eventos. Como homem, eu sou chamado a cuidar das mulheres. É tão interessante isso, que a gente aprende nos mínimos detalhes, naqueles pequenos detalhes, alguns aspectos importantes sobre o que significa ser homem. E aqui eu já quero dizer para vocês o grande mal que a ideologia do gênero tem causado em relação aos papéis, a definição dos papéis. Porque o que é que tem acontecido? Muitos homens estão perdendo aquilo que é próprio da sua masculinidade. Na verdade, quem tem perdido muito com isso também são as mulheres. As mulheres esperam dos homens um comportamento diferente, esperam do homem a segurança que é próprio do homem, o homem que causa, o homem que deve dar segurança à mulher, estar ali ao lado. E o que a gente tem visto é o quê? Homens frágeis, afeminados, homens imaturos, homens que não têm comportamento que passe uma segurança. E claro, quando eu estou falando aqui do homem, mas poderia estar falando também das mulheres, porque a ideologia de gênero tem muitas vezes afetado os comportamentos humanos, com essa ideia distorcida, que na verdade nós não nascemos homem e mulher, com esse conceito completamente desprovido de valores cristãos. É claro que nós nascemos homem ou mulher. Homem ou mulher. E aqui entra um aspecto importante. Eu sou homem, e isso não é simplesmente uma escolha minha, porque faz parte da minha constituição. Me criou. Tem coisas da minha vida que eu posso escolher. Tem outras que eu não posso escolher. Existem outros aspectos da minha vida que foram dados por Deus. Quando Deus me criou para agir no mundo como homem, para ser viril, para ter posturas viris, para ter comportamento masculino, para me vestir como homem, para me comportar como homem. Deus me deu uma postura diferente. Um exemplo, nós homens somos somos visuais. Então, quando uma mulher bonita, um corpo bonito, nos passa na nossa frente, automaticamente nós vamos olhar para a mulher. E por que nós vamos olhar para a mulher? Vamos olhar para a mulher simplesmente porque ela é objeto? Não. Porque, na verdade, nós somos visuais. Nós vamos olhar para a mulher. Olhar para uma mulher bonita, não tem problema algum. Porém, qual é o problema? É quando a gente volta o nosso olhar para a mulher, fazendo dela um objeto. Naturalmente, passando uma mulher na frente de um homem, o homem vai olhar para a beleza da mulher. Aquela beleza, o corpo daquela mulher expressa a beleza dela. Expressa algo de Deus, inclusive. Então, a gente não pode simplesmente pensar que porque você olhou para uma mulher, viu a beleza dela, reconheceu a beleza do seu corpo, do seu rosto, e, claro, tem que ir para isso. Na verdade, o corpo, o rosto, não é o que há de mais importante na mulher. O que há de mais importante na pessoa, seja mulher ou homem, é o que traz dentro do coração. Mas a mulher, quando ela vai se relacionar com o homem, ela não está tão preocupada, estou falando das mulheres cristãs, mas todas as mulheres, elas tendem a ter esse olhar. É claro que o mundo vai pedindo muito o olhar também da mulher, mas a mulher, ela não olha para o homem, para a parte estética. A gente vai ver, encontrar, vocês vão encontrar um casal de namorados que a mulher
é muito bonita, ela é bela, e o rapaz é meio gordinho, o rapaz tem um rosto, né, um rosto não tão bonito, o rapaz é muito magro. Quer dizer, o rapaz não é tão esteticamente bonito, ou não é esteticamente, mas o que chamou a atenção do jovem em relação a ele? O coração daquela pessoa, que é muito mais importante do que o corpo, do que ali a parte estética. É a pessoa na sua totalidade. Entende? A pessoa que expressa através do corpo o que ela é. Então, a nossa sexualidade, ela é muito interessante. Então, Deus nos deu a sexualidade para que a gente possa viver a sexualidade de modo sábio. Tem gente que tem, assim, fica profundamente mal, porque o rapaz, muitas vezes, né, um rapaz de Deus, um homem de Deus, que começou a ter uma experiência tão forte de Deus, aí ele começa a perceber que ele ainda olha para jovens e ele fica ali meio que, meu Deus, e eu sou agora cristão, eu sou católico, eu agora conheço a minha fé, e eu percebo que ainda eu olho para jovens e existe uma atração dentro de mim. Nada mais normal que exista dentro de você uma atração por alguém que é diferente de você. A atração faz parte das relações. Porém, que é importante a gente entender, diferenciar. A atração Deus colocou em nós. Vocês já pararam para pensar se Deus não colocasse essa atração mútua entre homem e mulher, como nós iríamos nos relacionar com o diferente? Nós não iríamos nos relacionar com o diferente, porque não haveria a atração. Entende? Então, a atração não é pecado. A atração faz parte da nossa Constituição. Agora, é importante a gente diferenciar a atração ao aspecto genital. Eu posso ver a beleza do outro e não reduzi-lo ao aspecto genital. Eu posso, diante da beleza de uma jovem que passa na minha frente, eu posso expressar: obrigado, Senhor, pela beleza dessa jovem. Obrigado porque o Senhor revela a sua beleza através da beleza que ela tem. É algo que ela traz, que nos remete a Deus, como a criação. A beleza da criação nos remete a Deus, assim também a gente poderia falar dessas diferenças da nossa afetividade e sexualidade, e que fazem parte do projeto de Deus. Não é algo ruim, entende? Não é ruim. É algo belo. A nossa sexualidade é bela. Deus nos deu uma sexualidade. O problema é o pecado. O problema é a desordem. E o que a gente precisa pedir a Deus é que Deus ordene as desordens. As desordens que foram causadas pelas experiências do passado, as desordens, talvez pelo histórico que você foi vivendo, talvez por não conhecer a fé antes e ter entrado em uma vida de profundas feridas, experiências de pecado. Então, é evidente que a sexualidade, a nossa sexualidade, ela pode estar manchada, pode estar profundamente marcada, mas isso não significa dizer que ela, na sua essência, é algo feio, é algo que a gente tem que desprezar, que é fonte de pecado. Não, a gente precisa ver de modo diferente a nossa sexualidade. Então, eu queria conversar com vocês também, e a gente já vai caminhando já para, acredito que a gente já tenha mais de 30, 40 minutos de formação. Nós vamos agora rapidamente para aquilo que nos diz um autor chamado Christopher West. Ele é um grande estudioso da teologia do corpo. Eu queria trazer para vocês algumas palavras dele que são importantes para nós, tá certo? Acredito que vai ser muito proveitoso a gente conversar sobre isso. Então, importante é a gente compreender aquilo que o Christopher West nos fala sobre
a nossa corporeidade. Primeiro, nós falamos aqui sobre o aspecto biológico, né, da nossa anatomia. Nossa anatomia fala muito quem nós somos, já nos indica quem nós somos, se somos homens, se somos mulher. Então, a anatomia expressa algo do que eu sou. A cultura, ela também vai nos ajudar a compreender e a aprofundar aquilo que eu sou, porém, como a gente estava falando aqui, qual é o problema da ideologia de gênero? O problema da ideologia de gênero é que a ideologia de gênero diz para nós que, na verdade, o homem não é, na verdade, o homem ele não foi criado homem, a mulher não foi criada mulher. Portanto, há um desprezo do aspecto natural, do aspecto biológico. Isso aí a gente consegue perceber que existe um erro gravíssimo, porque a biologia fala do que eu sou. A cultura me ajuda a compreender, mas não podemos simplesmente tentar formatar um conhecimento sobre o homem ou a mulher a partir das nossas ideias, das nossas teorias. Biologia, cultura e o aspecto teológico. Isso sim, o aspecto teológico fala muito de quem eu sou. Porque, na verdade, quando Deus me criou para um dia participar da alegria da sua presença. Então, esse corpo que eu tenho, ele é um grande dom de Deus. Dom que não foi criado para nós vivermos ou para nós usufruirmos de qualquer forma. Deus nos deu esse corpo para que nós pudéssemos também um dia participarmos da sua alegria, da sua presença, vivermos a bem-aventurada vida para a qual todos nós fomos criados. A mulher precisa querer se expressar como mulher. E o fato é, depender do homem não significa que a mulher vai ser menos mulher porque depende do homem. Agora, a gente tem que entender o seguinte, o que significa aqui essa expressão depender do homem? A mulher pode trabalhar? Pode. Isso não significa dizer que a mulher não possa trabalhar. Agora, você não pode pensar que o trabalho te dá a liberdade de você não depender do seu esposo. Não, o homem depende da mulher e a mulher depende do homem. A mulher é uma exer na relação com o homem. Ela ajuda o homem. Então, entre nós, nas nossas relações, como é importante a nossa comunidade, que é a comunidade Shalom, ela ter homens e mulheres, mesmo na sua célula mesmo. Quantos irmãos de célula você tem que você vai sendo ali construído pela masculinidade dele? Né? Então, assim, a relação que nós devemos ter com sexo diferente é uma relação que vai nos colocando na atitude correta sobre como viver a sexualidade, entende? Então, é um processo. E, claro, aí esse trabalho vai acontecendo à medida que você vai rezando, você vai colocando diante de Deus, que você vai escolhendo agir como mulher e não como homem, como você vai se vestindo. Às vezes, tem mulheres que se vestem como homens, tem homens que se vestem como mulheres. Quando eu digo se vestem, não estou falando nem eu estou falando até de vestes que hoje a gente chama de unissex, mas que não expressam a beleza da mulher, a beleza, no caso, né, do corpo feminino. Então, tem muito cuidado com isso. Né? Tem muito cuidado com isso. Se expressar como mulher. Né? Não ter receio algum de se vestir como mulher, de reagir como mulher, de até mesmo, assim, é tão interessante porque para as feministas, o cavalheirismo é algo negativo. Né? Mas veja como é belo, né, quando o homem é cortês, né? Quando o homem é atencioso, né? Quando o homem é atento,
Como homem, quando o homem olha para as suas necessidades, dá segurança para você. Então, a relação entre homem e mulher é uma relação de construção. Volto a dizer, o homem tem características que ajudarão a construir o outro universo, que é o universo feminino. Assim como a mulher tem características próprias que vão ajudar no crescimento do homem. Então, a gente não precisa ver o outro como um risco, um perigo, como algo que eu preciso afrontar. Como muitas vezes dizem as feministas, isso é um absurdo, todo homem é, em potencial, um estuprador. Que história é essa? Não. Todo homem, como toda mulher, são potenciais homens e mulheres criados por Deus para uma vida de santidade. Isso sim. Deus colocou em nós a potência do amor. E se nós amamos uns aos outros, nós vamos respeitar o outro, nós vamos valorizar a sexualidade do outro, as características do outro. Isso é uma visão muito materialista, uma visão distorcida do homem. Quer dizer, você não conhece homens que são homens virtuosos e que têm tantas coisas boas, como eu conheço tantas mulheres que são mulheres de Deus, como também outras mulheres que não são mulheres de Deus, a gente conhece. Mas eu não vou dizer que toda mulher ou que todo homem é assim. A gente sabe muito bem que é uma grande minoria que comete qualquer tipo de ato de violência contra as mulheres, e isso, de modo nenhum, faz com que todos os homens sejam compreendidos a partir dessa ótica pervertida e perversora que faz parte dessa visão feminista, né, da luta de classes. Não existe luta de classes. Existe homem e mulher. Homem que tem valores bons, mulheres que têm valores bons. Homens que têm valores distorcidos, mulheres que têm valores distorcidos. Somente isso. Nada mais do que isso. Tá certo? Então, eduque suas filhas para ver o homem não como um risco para elas. Ajude a que elas também compreendam o valor da educação para o amor. Assim, elas também irão escolher homens virtuosos, homens de Deus, que farão com que elas vejam a beleza desses homens. Não simplesmente o lado pervertido, né, e o lado imaturo dos homens. Né? Os homens devem compreender que eles devem ser masculinos, não machistas. Entendem? Então, o fato é que o homem ele precisa ter uma postura mais viril, mas não significa dizer que a virilidade do homem tem a ver com o não chorar. Entende? Claro que a mulher ela tem um aspecto mais emocional. Faz parte da mulher se expressar mais emocionalmente. Mas até mesmo quando você foi criado, se os seus pais não tivessem dito isso para você, normalmente você ia ter uma postura muito mais firme de não estar, assim, tipo, chorando por qualquer motivo. Entende? Não é que o homem não pode chorar, mas o homem é mais, nesse sentido, mais racional. O fato de ser racional te faz não estar o tempo todo tendo que se expressar de modo emocional. Não sei se eu me fiz entender, mas assim, entenda, né? O que você for falando é importante para a gente entender que é errado o machismo, como é errado o feminismo. Aliás, tem uma coisa muito interessante, né? Porque no contexto mais nordestino, isso ainda é muito enraizado, né? Muito mais enraizado no contexto nordestino, essa questão do machismo. Né? Os pais, eles muitas vezes tendem a dar esse tipo de educação. Claro que isso já está sendo superado. Porém, é muito forte ainda essa questão do machismo, nesse contexto mais do Nordeste. Eu estou falando porque eu também sou nordestino, né? Mas a gente precisa ficar com a parte positiva, tá certo? Então, assim, eu acho que a gente diz assim, mas foi errado os pais terem feito isso com os homens na infância? Olha, quero dizer uma coisa, pior
é talvez o modo como tem sido educado os homens e as mulheres hoje. Ao meu ver, as referências de homem e de mulher, a gente tem perdido muito. E isso vai trazer muito prejuízo para a nossa sociedade. Já está trazendo muito prejuízo para a nossa sexualidade. Então, a nossa sexualidade é algo muito importante que a gente deve realmente, a cada dia, compreender mais, aprofundar mais, entender que a minha sexualidade, o sexo, portanto, não tem a ver só com o presente, mas tem a ver com o meu futuro. Tem gente que acha que o sexo tem a ver com o presente. O sexo tem a ver com o seu futuro. Eu não estou falando do exercício da sexualidade, porque no céu a gente não vai viver o exercício da sexualidade. No céu nós não iremos viver o exercício da sexualidade. Porém, no céu nós seremos plenamente homens e mulheres. Então aqui é muito importante. Então a gente precisa compreender que a sexualidade precisa a cada dia ser melhor compreendida. Eu preciso descer mais. Eu preciso ter os valores concretos da fé, os valores da fé cristã. Eu, como jovem cristão, preciso compreender isso. Eu não preciso, como eu disse para vocês, eu não preciso achar que serei homem ficando com várias mulheres. Eu sou o cara, né? Eu sou o cara, fico com uma com outra. Isso não é visão de homem. Isso não é homem. Eu sou celibatário e digo para vocês que sou tão homem quanto qualquer um de vocês. E o fato não é porque eu tenho ou não tenho mulher, não é isso. Isso não me faz mais homem ou menos homem. Eu sou homem porque Deus me criou homem. Isso e basta. Você é homem quando você é fiel à sua namorada, não quando você fica com várias mulheres. Você é homem quando você respeita o seu tempo, quando você vive a castidade, quando você é capaz de namorar de acordo com a vontade de Deus. Amanhã a gente vai aprofundar melhor isso, sobre essa questão da castidade, mas é muito importante a gente entender isso, que ser homem é ter posturas que se esperam dele, as posturas que Deus espera dele ao criá-lo homem. Ser homem é ser cavalheiro. Como a gente pode, é inadmissível a gente achar que a gente é homem agindo de modo intransigente ou violento com as mulheres. Quando a gente escuta a notícia de homens, e claro que eu não estou tentando falar de algo que só acontece com os homens, nós sabemos que existem mulheres que infelizmente têm também as mesmas posturas equivocadas. Mas é inadmissível um homem agredir uma mulher. Estou colocando aqui a dimensão da força. Deus não nos deu força para a gente usar a força para agredir, mas para proteger, para guardar. Deus nos deu a força, a virilidade para guardar as nossas irmãs, para cuidar das nossas irmãs, não para agir de modo a que elas não tenham para conosco a segurança que a nossa presença deveria trazer para elas. Então, é inadmissível um homem agir assim. Então, a sexualidade, que é grande, que é bela, né, aos olhos de Deus, e que a gente também precisa compreender na nossa vida o valor da sexualidade. Eu acho que a gente está dando um passo justamente através desse curso de teologia do corpo, né, que não pode ser somente um estudo inicial, tem que ser algo aprofundado. Eu não tenho dúvida que a teologia do corpo é resposta para muita coisa, vai nos ajudar muito, porque a gente vai começar a compreender que a nossa sexualidade não se encerra aqui, não se encerra no uso, né, de modo distorcido das coisas. A gente precisa fazer com que o jovem repense a forma de viver a sua sexualidade. É verdade que o mundo está hiper-erotizado, né? A gente vai vendo muitos nossos jovens, né, até mesmo como os nossos jovens se vestem, mas não só jovens, né, como as pessoas se vestem, a sensualidade à flor da pele, as mulheres que acham que elas vão ser cortejadas porque, de certa forma, né, mostrando os atrativos do corpo, da sensualidade, isso vai chamar a atenção dos outros. Então, é tão interessante quando a gente
começa a compreender, né, quando uma mulher começa a compreender que quanto mais ela vive a beleza da sua castidade, da sua sexualidade, quanto mais ela se veste com pudor, isso vai gerar nos homens um olhar completamente diferente sobre a sua vida, sobre o seu corpo. Interessante que o Jason Ebert comenta sobre isso, quando, tipo, uma jovem está ali com o seu corpo, muitas vezes, à mostra, um homem que olha o corpo de uma mulher assim, o que isso vai despertar no homem? Vai despertar desejo sexual. Mas quando o homem olha para uma mulher e vê aquela mulher que se veste bem, que se veste com pudor, o homem vai ver outra coisa. O homem vai ver, na verdade, a beleza, a dignidade. Então, ele não vai simplesmente olhar para a mulher como um objeto. Então, as mulheres, elas precisam compreender, porque os homens são visuais. Elas dizem, mas padre, quer dizer que eu tenho que me vestir de um modo diferente só porque o homem é visual? Não, você tem que vestir diferente porque você é templo do Espírito Santo, porque o seu corpo tem uma dignidade, tem um valor. Isso já justificaria você se vestir de modo casto, de modo diferente. Então, se a gente vai educando os nossos jovens, se a gente vai mostrando para os nossos jovens que o mundo vai, muitas vezes, apresentar, e aqui entra um aspecto interessante, né? Porque o demônio, ele não é criador. O que é que o demônio fez? Deus nos deu a sexualidade. O que é que o demônio fez? Perverteu a sexualidade. Mas como é que ele perverteu a sexualidade? Ensinando as pessoas o que de fato não é a sexualidade. Então, o que a gente vê é a perversão da sexualidade. O que o demônio faz? Porque a sexualidade é um dom. A sexualidade é bela. Deus, quando criou o homem, fez o homem sexuado. O homem e a mulher. Né? A dimensão unitiva, né? O sexo, a vivência da sexualidade é belo diante dos olhos de Deus quando vivido de modo honesto, correto. Porém, o que é que o demônio fez? Pegou a sexualidade e distorceu tudo. Então, esse é o problema. A gente tem que ensinar os nossos jovens a beleza da sexualidade. Não dizer que a sexualidade é algo sujo, que é algo que a gente deve ter, né, uma visão distorcida, nada disso. A gente precisa ver a beleza da sexualidade. E esse é a nossa missão enquanto consagrados, tá certo? Ajudar os nossos jovens, ajudar as nossas famílias a viver um casamento santo, a viver um namoro santo, a saber respeitar um ao outro, a valorizar a vida do outro, a reconhecer a dignidade e a sexualidade de cada pessoa, tá certo?